Olá, meu nome é Vanessa e hoje eu vou dar aula sobre o conteúdo de equações lineares, sistema linear, uma aula explicativa. Equações lineares. O que é uma equação linear? É uma equação com uma ou mais variável, em que cada variável tem expoente igual a 1 e não pode existir multiplicação nem divisão entre elas. Portanto, ax mais by igual a zero é uma equação linear, pois tanto a variável x como a variável y têm expoente igual a 1. E para que uma equação seja considerada uma equação linear, deverá ser escrita da seguinte forma geral: a1 vezes x1 mais a2 vezes x2 mais a3 vezes x3 mais an vezes xn tem que ser igual a b, onde os elementos A1, A2 e A3 até a n, eles são os coeficientes das incógnitas. Quem são as incógnitas? x1, x2, x3 até xn. E b é o termo independente, é o valor numérico da equação linear. O termo b ele pode assumir qualquer valor real, mas caso b assuma valor igual a zero, a equação linear será homogênea. Um determinado conjunto será a solução da equação linear se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação. E ao substituirmos os elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, a igualdade deve ser verdadeira. Por exemplo, o conjunto de solução o conjunto de solução 0, 1, 2 e a equação linear menos 2x mais y mais 5z é igual a 11. Para a gente verificar se é verdadeira a solução, deve-se substituir os valores 0, 1 e 10 nas suas respectivas incógnitas. Por exemplo, no lugar do x, coloca-se 0. No lugar do y, coloca-se 1. E no lugar do z, coloca-se 2. Quando fazemos a multiplicação, temos que menos 2 vezes 0 é 0. O 1 já fica 1, porque só coloco no lugar do y. E o z, que é 5z, fica 5 vezes 2, que é 10. Ao somar, a gente vai ter uma igualdade, portanto é verdadeira, porque deu 11 igual a 11. Então, podemos concluir que o conjunto de solução 0, 1 e 10 é a solução da equação. Temos também algumas notações importantes sobre a equação linear. Quando os coeficientes das incógnitas, ou seja, os números que acompanham as letras, as incógnitas, forem todos iguais a zero, quando os coeficientes, os números, foram todos iguais a zero, o valor numérico da equação for diferente de zero, essa equação não terá solução. Quando os coeficientes das incógnitas forem todos iguais a zero e o valor numérico da equação for igual a zero, essa equação irá assumir qualquer valor real no seu conjunto de solução. Repetindo, quando os coeficientes das incógnitas forem todos iguais a zero e o valor numérico da equação for diferente de zero, essa equação não terá solução. Já quando os coeficientes forem todos iguais a zero e o valor numérico da equação for igual a zero, essa equação ela irá assumir qualquer valor real no seu conjunto de solução. Exemplo: calcule para que valor de m, a quadrada ordenada, ou seja, o conjunto de solução 1, 2, menos 3 e 5 é a solução da equação 3x mais 5y menos mz mais t igual a zero. Então, como no exemplo anterior, basta você colocar o conjunto de solução, que foi dado nos seus respectivos lugares, ou seja, nas suas respectivas incógnitas. Por exemplo, quem é o x? É 1. Quem é o y? É 2. Quem é o z? Menos 3. E quem é o t? 5. Quando você substitui, você vai ter 3 vezes 1 mais 5 vezes 2 menos m vezes menos 3, porque m é o valor que a gente tem que encontrar, mais 5 igual a 0. Que fica 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Menos m vezes 3m, vamos ter mais 3m. Mais 5 igual a 0. Quando a gente soma, temos 13 mais 3m mais 5 igual a 0.
Somando 3 mais 5, temos 18, que aí a gente tem uma equação, 3m mais 18 igual a 0. 3m é igual a menos 18, porque quando está antes da igualdade é positivo, passa para depois da igualdade, negativo. Deixa a letra antes da igualdade, que é o m, que é o valor que a gente procura. M é igual a menos 18 dividido por 3, que o valor de m é igual a menos 6. Sistema linear. Sistema linear, ele é um conjunto de equações lineares, com m equações e n incógnitas. A solução de um sistema linear é a solução de todas as equações lineares. Aí você observa aí a seguinte forma, do sistema linear, cuja solução pertence aos números reais e o conjunto de solução do sistema é a solução de todas as equações lineares do sistema. Vamos para o tópico solução de um sistema linear. O conjunto ordenado dos números A1, A2, A3 até a n é solução do sistema linear nas incógnitas x1, x2, xn, x3 até xn. Para x1 igual a 1, x2 igual a 2, xn igual a n. Então, as equações do sistema são verdadeiras. Resolver um sistema é encontrar os valores de suas incógnitas. Ou seja, um sistema ele pode ter dois tipos de resultado. Um resultado único, em que são encontrados os valores de todas as incógnitas, ou infinitos resultados, com um conjunto de soluções determinado de acordo com as informações do sistema. Para resolver um sistema, existem algumas técnicas. Bom, a gente pode resolver um sistema pelo método da adição, pelo método da substituição e método da comparação. O método da adição, ele consiste em somar os termos, como o próprio nome já diz, adicionar. Então, a gente soma os termos semelhantes de todas as equações de um sistema e simplifica o resultado, com o objetivo de eliminar as incógnitas, de eliminar as letras. Nesse processo, no sistema formado pelas equações 2x mais 3y igual a 20 e x menos 3y igual a 10, por exemplo, o simples fato de somar termos semelhantes de ambas as equações oferece-nos o seguinte resultado: 3x mais 0y igual a 30 ou 3x igual a 30. Por quê? Porque a gente percebe que na primeira equação a gente tem mais 3y e na segunda equação a gente tem menos 3y. Então, quando a gente efetua a adição, o método da adição, a gente elimina essa incógnita. Então, a gente pode dizer que 3x é igual a 30. Por quê? Porque 2x mais x é 3x e 20 mais 10 é igual a 30. Então, a gente já encontra o valor do x, que é 10. Resolvendo essa equação, encontramos o valor numérico da primeira incógnita e, após substituí-lo em uma das equações, obtemos o valor numérico da segunda incógnita. Perceba que somente foi possível eliminar a incógnita y porque o termo 3y é positivo na primeira, como eu já falei, e ele é negativo na segunda. Então, quando isso acontece a uma das incógnitas, é possível transformar a equação em outra equivalente, que possui o inverso aditivo buscado. Para tanto, basta multiplicar ambos os termos da equação por um fator qualquer escolhido entre os números reais, de modo que uma das incógnitas nessa equação torne-se inverso aditivo. Por exemplo, 2x mais 4y é igual a 50, x mais y é igual a 20. Então, como a soma dos termos semelhantes desse sistema é igual a 3x mais 5y igual a 70, isso não contribui para a sua solução. Então, as opções para tornar essa adição possível são multiplicar a segunda equação por menos 2 para eliminar a incógnita x ou multiplicar por menos 4 para eliminar a incógnita y. Dividir a primeira equação por menos 2 para eliminar a incógnita x ou menos 4 para eliminar a incógnita y. Entre essas opções, escolheremos a primeira pelo simples fato de não tornar os cálculos posteriores mais difíceis. Observe, aqui ele multiplicou por 2, então a gente ficou com menos 2x menos 2y igual a menos 40, que aí elimina o x,
que fica 2y igual a 10, então a gente já encontra o valor do y aqui embaixo, que y é 2y igual a 10, que y é igual a 10 dividido por 2, que temos que y é igual a 5. Então, quando a gente substitui o valor de y em uma das equações do sistema, temos que x mais y é igual a 20, o valor de y é 5, então x mais 5 é igual a 20, x é igual a 20 menos 5 e x é igual a 15. Então, o conjunto de solução é 15 e 5. Agora, pelo método da substituição. Como o próprio nome já diz, é substituir. O método da substituição, ele consiste em seguir o passo a passo para resolver um sistema de equações. Primeiro, escolher uma das equações e encontrar o valor algébrico de uma de suas incógnitas. Segundo, após você substituir o valor algébrico dessa incógnita em outra equação, você simplifica o resultado e, se isso resultar em uma equação simples de uma incógnita, resolva. Se resultar em uma equação com duas incógnitas ou mais, encontre o valor algébrico de uma das incógnitas e substitua esse resultado em outra equação. Terceiro, finalizado o processo acima, restará uma equação do primeiro grau, com uma incógnita. Resolvendo-a, encontraremos o valor numérico de uma das incógnitas do sistema. Para encontrar o valor numérico das outras, deveremos substituir o número encontrado nas outras equações. Observe o que foi feito para resolver o sistema a seguir. Bom, só fazendo a leitura sobre o método de substituição, parece um pouco complicado, mas depois que a gente coloca em ação, que começamos a resolver problemas, se torna muito fácil. Por exemplo, aqui temos um sistema, 2x mais 4y igual a 50 e x mais y igual a 20. Temos a primeira e a segunda equação. Então, o que a gente faz? A gente escolhe uma das equações para realizar os passos descritos acima. Aqui foi escolhida a segunda equação, x mais y igual a 20. Então, a gente deixa o x antes da igualdade e passa o y trocando o sinal. Então, fica x igual a 20 menos y. Na primeira equação, a gente substitui o que a gente encontrou no primeiro passo. No segundo passo, a gente substitui. Qual é o valor de x que foi encontrado? Aqui no primeiro passo, diz que x é igual a 20 menos y. Então, a gente substitui no lugar da incógnita x, a gente substitui 20 menos y. Que o resultado que vamos encontrar é 5. Então, y é igual a 5. Então, a gente nota que esse procedimento ele já garantiu o valor numérico da incógnita y. Para encontrar o valor numérico da incógnita x, escolheremos a segunda equação e substituiremos nela y igual a 5. Então, x mais y é igual a 20. O valor de y é 5, então x é igual a 20 menos 5 e x é igual a 15. Então, temos que o valor de x é 15 e o valor de y é 5. Então, o conjunto de solução é 15 e 5. Agora, vamos passar para o método da comparação. Comparar consiste em isolar a mesma incógnita nas duas equações, realizando a comparação entre elas. Exemplo 1. Primeiro, a gente isola o x na primeira equação. Fica x igual a 7 menos y. Depois, a gente isola também o x na segunda equação, que fica x igual a menos 5 mais 2y. E agora a gente realiza o método da comparação, ou seja, compara as duas equações, x igual a x. Na primeira temos que x é igual a 7 menos y, então a gente coloca 7 menos y é igual à segunda equação, que é menos 5 mais 2y. Resolvendo, a gente encontra que y é igual a 4. 12 dividido por 3, 4. Para calcular o valor de x, utilizamos qualquer uma das equações e substituímos por 4, que encontramos que x é igual a 3. Então, o conjunto de solução é 3 e 4. Já no exemplo 2, temos o conjunto de solução x mais 2y igual a 40 e x menos 3y igual a menos 35.
a gente realiza o mesmo processo. Primeiro, isolamos o x na primeira equação, que fica x igual a 40 menos 2y. E depois a gente isola o x na segunda equação, que fica x igual a menos 35 mais 3y. Quando a gente realiza a comparação, x igual a x, temos que menos 35 mais 3y é igual a 40 menos 2y, que o resultado é y igual a 15. Então, a gente encontra o valor de y. O que a gente faz para encontrar o x? Substitui esse valor em uma das equações, que vamos encontrar que x é igual a 10. Portanto, o conjunto de solução do sistema é igual a 10 e 15. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula explicativa e que eu possa ter ajudado de alguma maneira a suprir as suas dúvidas. Obrigada.